Olá, amigos do canal RBM Resistência Brasil em Movimento. Trago para vocês hoje uma matéria do CRIC-PB, CRIC Paraíba, da Rede CRIC. A LPB, Assembleia Legislativa da Paraíba, aprova projeto de lei que garante liberdade de expressão em escolas e proíbe o escola sem partido. A LPB, Assembleia Legislativa da Paraíba, aprovou o projeto de lei que garante liberdade de expressão em escolas da Paraíba. Foto Ala Santos, CRIC Paraíba, 4/12/2018. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou o projeto de lei PL do Governo do Estado que dispõe sobre a liberdade de expressar pensamentos e opiniões no ambiente das escolas públicas e privadas no Estado. A votação aconteceu nesta terça-feira, 4. O projeto surgiu para coibir os efeitos do escola sem partido, ideal criado sob o argumento do combate a ideologias políticas dentro das escolas. Na Assembleia Legislativa da Paraíba, 30 deputados estaduais estiveram presentes, sendo 29 aptos a votar, já que o presidente Gervásio Maia, PSB, não vota. 6 parlamentares faltaram. 24 votaram a favor e 5 se manifestaram contrários. Bruno Cunha Lima, Solidariedade, Camila Toscano, PSDB, Renato Gadelha, PSC, Tovar Correia Lima, PSDB e João Henrique, PSDB. Jutaí Menezes se absteve. O PL também dispõe sobre a proibição do uso de equipamentos eletrônicos quando não houver fins pedagógicos. Esse ponto está relacionado ao fato que estudantes foram estimulados a gravar professores que por acaso discutissem ideologias políticas em salas de aula. Uma deputada estadual do PSL em Santa Catarina tornou-se alvo de investigação por ter publicamente estimulado essa prática. A emenda da deputada estadual Daniela Ribeiro, PP, foi aprovada e isenta as escolas confessionais dessa medida de proteção da liberdade de expressão. Essa emenda deve ser incluída ainda no PL. As escolas confessionais são as que têm os conceitos religiosos como uma de suas bases. A emenda do deputado estadual Tovar Correia Lima, PSDB, pedia a retirada do artigo 6º que obriga as escolas a fixar cartazes com as informações sobre a lei que garante liberdade de pensamentos e opiniões. Com a rejeição, as instituições de ensino deverão fixar cartazes sobre a lei. Vamos ao documento encaminhado pelo governador à Assembleia Legislativa, Estado do Paraná. Mensagem 042, João Pessoa, 14 de novembro de 2018. Projeto de lei número 2013-2018. A Sua Excelência, o senhor Gervásio Maia, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, João Pessoa, Paraíba. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os membros dessa egrégia Assembleia Legislativa, encaminho o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a liberdade de expressão, pensamento e opiniões no ambiente escolar das redes pública e privada de ensino da Paraíba. A escola sem ideias e pensamentos livres não promove educação. A escola deve ser um celeiro de conhecimentos úteis, habilidades e valores, um espaço onde se capacita para o exercício da cidadania. Tem que estar necessariamente comprometida com todo tipo de pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Este projeto de lei está respaldado pela Declaração Universal de Direitos Humanos e embasada em conteúdo normativo da Constituição Federal e da Lei Nacional
número 9.394/1996, que instituiu as diretrizes e bases da educação nacional. O artigo 206 da Constituição Federal dispõe que o ensino será ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. O artigo 3º da Lei 9.394/96, além de reproduzir os princípios instituídos no artigo 206 da Constituição Federal, acrescentou, entre outros, os princípios do respeito à liberdade e apreço à tolerância. Consoante com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil deve assegurar aos atores do processo educacional a proteção da lei contra atos de interferência e ataques à liberdade de cátedra e expressão de pensamento no âmbito escolar. Ademais, o item 2 do artigo 26 dessa declaração garante que a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Resta-nos claro, portanto, que os atores do processo educacional devem dispor, respeitados os limites constitucionais, de um ambiente escolar que permita a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Por fim, informo que este projeto de lei está alinhado com o entendimento exarado na Recomendação número 37 de 2018, através dessa recomendação, ancorados em decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 5537, as instituições de ensino foram orientadas a preservar, no processo educacional, o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e de liberdade de manifestação, ao tempo em que renovo votos de elevada consideração e apreço, pugno pela aprovação deste projeto de lei, pela relevância do tema e importância para o desenvolvimento do ensino no Estado. Atenciosamente, Ricardo Vieira Coutinho, governador. Aqui agora está o projeto de lei encaminhado pelo governador para a Assembleia Legislativa. Projeto de lei número 2013, de 20 de novembro de 2018. Autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a liberdade de expressar pensamentos e opiniões no ambiente escolar das redes públicas e privadas de ensino da Paraíba. Artigo 1º. Todos os professores, estudantes e funcionários são livres para expressar seus pensamentos e suas opiniões no ambiente escolar das redes públicas e privadas de ensino da Paraíba. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, são princípios norteadores do ensino nos ambientes escolares das redes públicas e privadas, entre outros. Parágrafo 1º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Parágrafo 2º. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Parágrafo 3º. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Parágrafo 4º. Ideais de solidariedade humana para o pleno desenvolvimento do educando. Parágrafo 5º. Preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Parágrafo único. Cabe à Secretaria de Estado da Educação promover ações para divulgação dos princípios
constantes dessa lei, da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para o adequado processo de formação educacional no âmbito das instituições de ensino, das redes pública e privada. Artigo 3º. Ficam vedados no ambiente escolar. Parágrafo 1º. A prática de atos atentatórios aos direitos fundamentais da pessoa humana, bem como discriminatórios e preconceituosos. Parágrafo 2º. O cerceamento de opiniões mediante violência ou ameaça. Parágrafo 3º. Ações ou manifestações que configurem a prática de crimes tipificados em lei, tais como calúnia, difamação, injúria ou atos infracionais. Parágrafo 4º. Qualquer pressão ou coação que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional, em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Primeiro, compete à unidade de ensino apurar, coibir e sanar de ofício ou mediante representação verbal ou por escrito de quem se sentir ofendido os atos previstos nos incisos do caput desse artigo. Segundo, apurado o fato em até 10 dias úteis de sua ciência, a unidade de ensino deverá encaminhar à Secretaria de Estado da Educação, num prazo inferior a 10 dias úteis do encerramento da apuração, relatório em que constem as autorias e a narrativa dos fatos infracionais, dos preceitos desta lei e das garantias constitucionais no ambiente escolar das redes pública e privada da Paraíba. Terceiro, os prazos do parágrafo anterior poderão ser prorrogados por igual período mediante justificativa da instância apuradora. Quarto, considerando o apurado, a Secretaria de Estado da Educação adotará providências no âmbito de suas competências. Quinto, na forma da legislação vigente, está facultado aos ofendidos o acionamento de outras instâncias legais. Artigo 4º. É vedado o uso de equipamentos tecnológicos sem a finalidade educacional durante as atividades escolares e sem a prévia anuência do responsável pelos atos didático-pedagógicos. Artigo 5º. As unidades de ensino, ouvidos os atores do processo educacional, professores, funcionários e alunos, sem prejuízo da responsabilização civil, criminal e administrativa dos eventuais transgressores, deverão estabelecer em seus regulamentos sanções de advertência e suspensão para quem descumprir os preceitos dessa lei, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 6º. As instituições de ensino das redes pública e privada ficam obrigadas a fixar cartazes com os seguintes dizeres: escola é território aberto do conhecimento e livre de censura. Repressão ideológica não é legal. Lei Estadual número tal, /2018. Parágrafo único. Os referidos cartazes devem ser fixados em locais com boa visibilidade nas instituições de ensino e nas suas respectivas salas de aula, laboratórios, bibliotecas e outros espaços destinados às atividades didático-pedagógicas e recreativas. Artigo 6º.
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, no Palácio do Governo do Estado da Paraíba, em João Pessoa, novembro de 2018, 130º da Proclamação da República. Ricardo Vieira Coutinho, governador. Pois é, pessoal, uma boa iniciativa do governador do Estado da Paraíba em encaminhar este projeto de lei para a Assembleia Legislativa aprovar, porque estamos diante de um ataque de setores conservadores que estão querendo calar os professores, retirar o seu direito de se pronunciar, o seu direito de expressão, né? Estão querendo calá-los para não formar um aluno crítico e preparado para enfrentar a vida. Esses setores reacionários, eles querem que o aluno forme simplesmente como mão de obra e não como pessoas pensantes e donos de si, né? Então é o seguinte, já sofremos muito no governo atual a questão da retirada de direitos pela lei que foi aprovada, que retirou direitos dos trabalhadores, da lei trabalhista. Tentaram aprovar a reforma da Previdência, que também retira direito dos trabalhadores e dos aposentados. E agora, com essa lei da escola sem partido, querem amordaçar os professores para não formar pessoas críticas e cientes dos seus direitos. Então começa por aí. Se tira direito do trabalhador, interfere na aposentadoria, interfere na escola. Isso que acontece. E temos aí um próximo governo com um ministro da Economia que participou no Chile na época do governo Pinochet, governo Pinochet, que foi uma ditadura, e que lá se retirou direitos dos aposentados. Portanto, em um outro vídeo estarei falando sobre isso, que hoje no Chile a Previdência foi aniquilada. A Previdência lá é previdência privada e os aposentados recebem um mínimo. Quem ganha são as empresas de previdência privada. Então, essa mesma pessoa, que é o Paulo Guedes, que participou desse governo no Chile, é o próximo ministro da Economia do Brasil. E, portanto, deverá fazer a mesma coisa aqui. Já começa pela equipe de governo, pela transição, retirar o Ministério do Trabalho. Não vai ter mais Ministério do Trabalho. Então, com isso, eles estão querendo implantar tudo isso que foi implantado antigamente no Chile. E, portanto, deveremos estar alertas, e os professores de todos os estados devem estar atentos e cobrarem de seus governantes a mesma coisa que foi feita por esse governador da Paraíba.
através dos deputados ou através também do seu governador. Os sindicatos dos professores devem estar atentos e também se manifestarem a respeito disso. Vamos nos unir para que não seja implantado essa lei do projeto Escola Sem Partido no Brasil, porque isso será uma grande perca para a formação dos nossos jovens.